Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Damos por aberto os trabalhos da nossa comissão mista em prol da liberação do cultivo da macroalga aqui no nosso litoral catarinense. Quero agradecer a presença de todos, justificar a ausência momentânea dos demais 3 membros da comissão, que estão todos trabalhando, todos aqui na casa, mas logo poderão estar conosco. Mas até para valorizar a presença aqui dos profissionais da EPAGRE, da UFSC, nós vamos já começando, abrindo os nossos trabalhos, registrando a presença do nosso deputado Volney Weber, que estava muito elegante ontem à noite, inclusive. Muito bem-vindo na nossa sessão da Comenda do Legislativo. Então, para que nós possamos, até porque temos o horário regimental às 14 horas, possamos otimizar o tempo, eu creio que podemos centralizar os trabalhos na palavra do Alex, da EPAGRE, e da Leila, da UFSC, para que vocês possam fazer um breve relato, um histórico do que tem acontecido nesses anos, e, ao final, vamos tentar sair daqui com alguns encaminhamentos para a gente poder tentar buscar caminhos para essa liberação. Então, ouço o Alex primeiro. Então, Alex Alves dos Santos, pesquisador da EPAGRE, que nos honra muito com a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo esforço e pela presença de todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação apenas para contextualizar o nosso debate. Eu pediria que apagassem as luzes aqui na frente para que a gente pudesse ver melhor. Mais uma fileira, por favor. Muito obrigado. Então, a nossa alga Capaficus alvarez é essa. Eu dei um título aqui, a macroalga Capaficus alvarez em Santa Catarina, o desafio dos cultivos comerciais, que é o momento que a gente está vivendo atualmente, né? Fomos desafiados para esses cultivos comerciais. Essas algas, a intenção é de serem cultivadas em uma única estrutura de cultivo. A gente tenha o cultivo de alga na região central e nos cabos laterais o cultivo de moluscos. A intenção é integrar os cultivos, ou seja, nós não vamos pedir para que nenhum produtor deixe de cultivar ostra e mexilhões e vá cultivar alga, mas sim que cultivem integradamente. Assim a gente aumenta a rentabilidade, o lucro das fazendas marinhas, que vão, além de comercializar ostras e mexilhões, vão também poder comercializar algas. Só para um breve relato para quem não conhece, dessa alga é extraída a carragenana, a gente chama de hidrocoloide. Ele tem alto valor comercial, é uma gelatina, tá? E ela é utilizada na indústria alimentícia, farmacêutica e de cosméticos. Então, essa importância comercial despertou o interesse da maricultura dessa nova espécie, né? Não dá para os produtores de Santa Catarina viverem só de cultivo de moluscos, só ostras e mexilhões. Nós precisamos desbravar novas espécies, e essa é uma das espécies potenciais. Os estudos começaram em São Paulo, em 1995, depois migraram para o Rio de Janeiro, e lá se desenvolveram cultivos comerciais. Naquele momento não havia legislação ordenando os cultivos. A partir de então foi editada a instrução normativa do IBAMA 185, que é a instrução normativa que vigora até hoje e que ordena os cultivos de algas no Brasil, permitindo que só São Paulo e Rio de Janeiro cultivem alga. Santa Catarina ainda não pode cultivar. Mas, recentemente, em 2008, os estudos começaram aqui em Florianópolis, então, em Santa Catarina. Então, temos 11 anos de estudos. E aí, para que serve essa carragenana, né? Todo mundo se pergunta. Dizem alguns ficólogos, que são as pessoas que estudam algas, que o ser humano é ficodependente, dependente de alga, dependente desses colóides, como o agar e como a carragenana, como os alginatos, né? Mas a carragenana entra na alimentação humana, em toda a alimentação, pudins, em todos os produtos lácteos, embutidos, salsichas, etc. e tal, em pastas de dentes, na confecção de cerveja, cosmético, sorvetes, em massinhas, em balas, em enlatados e em molhos, ou seja, ele está presente numa gama diversificada de produtos. E
dada essa importância e essa presença nesses produtos comercializados, o Brasil ele é importador de carragenana. Eu trouxe aqui para vocês os dados de importação dos últimos 8 anos. Vocês podem ver que os valores passam de 10 milhões de dólares, e esse ano a gente chegou aqui em 2018 com 16 milhões de dólares, importando aqui, nessa linha vermelha, em torno de 2.250 toneladas de carragenana. Os principais importadores são Perdigão e Sadia, né? E esses 16 milhões poderão ser explorados pelos produtores de Santa Catarina e do Brasil, né? Então, o que a gente está buscando? Aumentar o lucro das fazendas marinhas, aumentar a oferta de espécies a serem exploradas pela aquicultura. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês das tratativas e das solicitações até agora que a gente realizou. Em 2010, nós solicitamos a renovação de licença de pesquisa. Lembrem que eu falei para vocês que em 2008 nós começamos a pesquisar, a nossa autorização era até 2010, venceu a autorização de pesquisa em 2010 e nós solicitamos novamente para que a gente continuasse as pesquisas. Só foi autorizado em 2017. Isso não é concebível. Vocês lembram que Universidade Federal de Santa Catarina, que foi o órgão que solicitou a renovação de pesquisa, e IBAMA, eles têm o mesmo nível hierárquico. Ambos fazem parte de 2 ministérios, Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente. Não é concebível conviver com essa lacuna de 7 anos para renovação ou para autorização de uma licença de pesquisa. Então, a gente começou a pedir ajuda lá em 2010. Em 2011, foi o primeiro pedido nosso de inclusão de Santa Catarina na IN 185, que autoriza São Paulo e Rio de Janeiro. Rejeitado. Em 2012, ampliamos o nosso relatório, tornamos ele mais consistente, respondendo a alguns questionamentos do IBAMA, a nosso ver, infundados, e fizemos um novo pedido. Rejeitado. Nesse parecer aí, nós pedimos, nesse relatório, nós pedimos parecer do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que lá o Jardim Botânico é uma empresa irmã do IBAMA e é filiada também ao Ministério do Meio Ambiente. Nós pedimos parecer de uma especialista do Jardim Botânico, quando quem deveria ter pedido era o IBAMA. Se ele não tem competência ou não tem know-how para avaliar nosso pedido, que vá à academia e solicite os pareceres necessários para se posicionar, mas não venha dizer simplesmente não, sem argumento algum. Em 2012, o IBAMA disse que não, que a gente não poderia, que ele não seria, Santa Catarina não seria incluída na IN 85 e recomendou a ampliação dos estudos. A nossa leitura é que não havia motivo para isso, ele queria que nós replicássemos os estudos feitos em Florianópolis para outros municípios. Gasto de dinheiro público. Para que replicar? Eles argumentaram que existem microclimas ao longo do nosso litoral e nós pedimos um parecer de um oceanógrafo da Secretaria de Desenvolvimento aqui estadual, que pegou os dados de 50 anos de imagens da superfície do mar, de temperaturas da superfície do mar, são banco de dados que existem nos Estados Unidos, e ele emitiu um parecer e ele mostrou que a variação de temperatura de norte ao sul do nosso litoral é menor que 1 grau, quebrando o argumento do IBAMA. Mesmo assim, eles desconsideraram esse parecer. E aí, paciência. Então, de 2011 a 2017, como a gente não pôde estar no mar, porque não tínhamos nem licença para a pesquisa, a professora Leila conduziu com seus alunos estudos de laboratório envolvendo essa alga. Em fevereiro de 2017, nós, esgotando todas as possibilidades técnicas para pedir essa autorização, nós recorremos à bancada catarinense em Brasília e fomos acolhidos pelo senador Paulo Bauer, que foi ao IBAMA, e eu acho que 2 semanas depois nós estávamos com a autorização na mão. Foi dessa forma que a gente conseguiu.
de fevereiro de 2017 a 2018, então nós voltamos para o mar e nós tivemos que formar biomassa, aumentar esse volume de alga, porque elas estavam mantidas em laboratório. Então a gente partiu de 700 gramas de alga no mar e chegamos a 300 quilogramas para poder replicar os estudos e atender ao IBAMA para replicar os estudos para os outros municípios. E aí replicamos para os outros municípios. Hoje nós estamos com cultivo, nós fizemos parcerias com produtores. Esses cultivos estão localizados em fazendas marinhas. E aqui nós temos o colega Nelson, produtor do Ribeirão da Ilha, proprietário da Fazenda Marinha Atlântico Sul, que nos acolheu e está dando todo o suporte de infraestrutura para a gente conduzir os cultivos lá na área dele. Além do Nelson, nós temos governador Celso Ramos, Penha, e mantemos ainda em Sambaqui, na Fazenda Marinha de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, do ponto de vista ambiental, não tem mais o que estudar. Nós ainda estamos mantendo as algas no mar para manter o volume de biomassa, aguardando ansiosamente para qualquer momento a inclusão de Santa Catarina na IN5, ou seja, a autorização de Santa Catarina para cultivar comercialmente essas algas, assim como Rio de Janeiro e São Paulo. Nós queremos isonomia. Por que Rio de Janeiro e São Paulo podem cultivar uma alga que é de origem tropical e nós aqui no sul, que estamos numa região subtropical, adversa para a alga, e não podemos cultivar, né? Se ela não morre, se ela não prejudicou Rio de Janeiro e São Paulo, por que haveria de prejudicar Santa Catarina? Então a gente tem um pedido de autorização lá tramitando no IBAMA, tá? O IMA, pela primeira vez na vida, o IBAMA consultou um órgão ambiental estadual, pedindo o parecer. Ele nunca fez isso antes, então ele consultou o IMA, nós consideramos isso um avanço. Nós nos reunimos com o IMA no dia 14 de agosto, eu e a professora Leila, e fizemos toda essa contextualização um pouco maior para os técnicos lá e para os analistas ambientais do IMA. No dia 22 de agosto, agora nós levamos essa equipe do IMA no mar para mostrar os problemas que a gente enfrenta com a alga durante o inverno. Em agosto, a gente recém tinha saído do inverno, então elas estavam muito debilitadas, mostrando que, se por um lado nós temos um problema para cultivar, que é o inverno, por outro lado, ambientalmente falando, é uma segurança ambiental. Essa alga não consegue viver bem aqui no inverno, né? E é isso, gente. A gente está aguardando agora para de 2019 um posicionamento do IBAMA. E nesse momento, acho importante a bancada catarinense, Assembleia Legislativa, nos apoiando, cobrando do IBAMA um posicionamento. A gente está com muita fé de que eles autorizem os cultivos comerciais em Santa Catarina. E os produtores, a gente recebe 2, 3 ligações por semana, pedindo informações sobre isso, porque nós temos aí um grupo de 40 maricultores que imediatamente, saindo a autorização, a gente já tem eles conosco para cultivo. E aí também, conversando com o Nelson essa semana, né, Nelson? Pensando numa estratégia de transferência de tecnologia, como é que nós vamos fazer isso, enfim, resolvemos montar um grupo para fazer essa transição, um grupo formado por técnicos e por alguns produtores que possam nos ajudar a desenvolver, entre aspas, um plano de negócio. E é essa a nossa situação atualmente. Muito bem, obrigado, Alex. Quero registrar a presença do deputado Felipe Estevão, que está conosco, bem-vindo, e também registrar a presença como o Alex citou, do Nelson Silveira Júnior, da Amase, e também do Ademir, da Amprosul, né? São muito bem-vindos aqui à nossa reunião. Antes de passar à professora Leila da UFSC, Alex, apenas uma questão, qual foi o parecer do IMA? Tu não finalizasse ali? No dia 16, eu telefonei para o chefe de gabinete do IMA e pedi uma cópia desse parecer. E ele me disse que na terça-feira, dia 19, ele me mandaria sem falta. Terça-feira, dia 19, ele me mandaria esse parecer, mas eu não recebi. E estou aguardando para qualquer momento o parecer do IMA. Mas, extraoficialmente,
o IMA chamou, ele é de parecer favorável, extraoficialmente. Eu creio que, então, um dos encaminhamentos, pedir assessoria para registrar, que um dos encaminhamentos é a gente já também ter acesso a esse Ótimo, parecer do IMA. excelente. Antes de passarmos a palavra aos deputados e aos encaminhamentos, vamos ouvir, então, a professora Leila Hayashi, falei certo? Da UFSC, Departamento de Agricultura, que nos enaltece a nossa reunião hoje, que é uma das pesquisadoras expoentes, então, dessa área também. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá ligado? Tá ligado. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui para compartilhar, na verdade, de um sonho meu, pessoal, na verdade, quando eu comecei meu mestrado com o cultivo da capa ficus. E aí eu fui percebendo que, com o passar do tempo, esse sonho foi virando uma grande realidade, que foi comprada por diversos produtores que hoje organizaram e provocaram esse tipo de sessões aqui na Assembleia. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que o Alex ele elucidou bem a situação que estamos vivendo em relação à capa ficus. O que eu complementaria, talvez, é que, apesar de foram 11 anos que a gente está conversando com muitas pessoas, a gente está tentando provar que a capa ficus é uma alga segura aqui no estado, que pode gerar uma nova renda para os produtores. Diversificar a aquicultura, que é o mais importante, ela é uma alga. Então, uma alga é muito diferente de qualquer animal marinho, né, que produz gametas, que produzem alevinos, que podem se espalhar. Esse é o maior perigo de uma espécie exótica aqui no Brasil. Tá? Ela é uma alga que não produz esporos, não foi provada, ela só foi provada a produção de esporos dela com bioinvasão em laboratório. E por que então vem toda essa polêmica em cima da capa ficus, né? Porque realmente ela virou uma bioinvasora em alguns pontos. Foi no Havaí, numa questão muito particular de uma área impactada ambientalmente, onde os recifes de corais morreram por causa desse impacto antrópico, e aí a alga, por uma questão só de sucessão ecológica, foi invadindo os corais. E lá na Índia, que foi uma invasão muito pontual, que os produtores, foi uma empresa que pagou produtores, introduziu a alga, não deu certo e eles simplesmente abandonaram as estruturas de cultivo, o que hoje aqui no Brasil, por legislação, não se pode mais fazer isso, né? Você não pode começar um cultivo e abandonar a estrutura, né? E aí ela foi se dispersando e foi prendendo nos costões rochosos, tá? Aqui no Brasil, a possibilidade de acontecer é muito pequena. Primeiro, a gente não tem, e aqui em Santa Catarina, né, a gente não tem recifes de corais no estado. Nosso substrato é arenoso, então a alga, se ela se desprender, ela vai afundar. A gente teve um episódio de ressaca só, que, inclusive, acho que o Nelson presenciou um pouco isso. As algas foram arremessadas para a praia, mas elas acabam morrendo, né? Fora isso, a gente tem muito problema na aquicultura, agora essa época do ano, né, Alex, que a gente está tendo problema de predação. Os peixes e as tartarugas adoram essa alga, então assim já é um controle biológico natural. Toda essa argumentação foi feita para o IBAMA e para o IMA, né? A gente esclareceu tudo o que a gente podia, tá? O que é importante dessa alga aqui no estado? Melhoria de qualidade de água. Tá? A gente é um estado produtor. 98% da produção de moluscos hoje vem de Santa Catarina. E essa produção de Santa Catarina, às vezes, ela é atrapalhada por conta de episódios de maré vermelha, por conta de ação antrópica também. E essa alga, como qualquer microalga que causa maré vermelha, ela absorve esses nutrientes da água. Então, ela melhora a qualidade da água, ela pode melhorar a qualidade dos moluscos. Então, não é só uma questão de diversificação de atividade, é uma questão de melhoria de produto e melhoria até na minimização dos impactos da maré vermelha. Tá? Então, só tem coisas boas para associar economicamente falando. É claro que é uma espécie introduzida, é claro que a gente não vai poder relaxar, vamos ter que fazer monitoramentos, mas, sim, é uma atividade que pode ajudar muito os produtores aqui de Santa Catarina. Okay? Muito obrigado, professora Leila. Passo a palavra, então, agora ao deputado Felipe Estevam, o deputado Volney. O deputado Felipe, inclusive, é o presidente da Comissão de Pesca aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Volney, se Vossas Excelências quiserem fazer considerações, e já faço uma provocação aqui. Eu creio que o primeiro passo termos acesso a esse parecer do IMA catarinense e eu acho que vale a pena a gente considerar
aquele resultado que já houve quando acionamos o Senado catarinense. Santa Catarina tem 3 senadores, tem o senador Jorginho, tem o senador Dário Berger e o senador Espiridião Amin. Quem sabe seja uma alternativa também. Nós temos que fazer essa ponte com o IBAMA para saber se o que está acontecendo lá, como muito sabiamente me perguntou o repórter Ney. O Ney fez a pergunta-chave. Ney, aqui na entrevista, falou: deputado, o senhor acha que isso é burocracia ou tem alguma questão política por trás? Então, eu creio que nós temos que fazer essa ponte com o IBAMA. E se nós temos os nossos deputados federais e os nossos 3 senadores, eu creio que precisamos incluí-los, então, nesse debate. Então, já deixo essa provocação aqui, no bom sentido, com os nossos deputados. Ouço primeiro, então, o deputado Volney. Bom, primeiramente, meu boa tarde ao presidente desta comissão mista, Jair Mioto, né, o deputado Felipe Estevão, um companheiro de trabalho todos os dias aqui nesta casa. Minha saudação especial também ao Alex, aí, pesquisador da IPAG, e também à professora Leila, né, da nossa universidade, né? E também a saudação a todos os aqui presentes, aos produtores, enfim. O que me deixa um pouco entristecido é quando a gente acaba ouvindo um relato, assim como o Alex apresentou, depois complementou com as palavras da professora Leila, muitas vezes da morosidade, da burocracia, da falta de vontade. Isso nos entristece. Eu venho da área rural, né, da área da pecuária, da roça primeiro, depois pecuária, enfim. E eu tenho dito outro dia num evento que teve aqui da Cidasc, EPAGRE, aqui no nosso auditório, que eu devo muito à EPAGRE, aos pesquisadores, aos orientadores, por ter me dado a oportunidade de trazer conhecimento de como explorar uma propriedade rural. A gente aprendeu a plantar algumas plantas lá e tal, e explorar a propriedade através do leite, mais alguma coisa, mas não era o suficiente. A propriedade pode ser aproveitada de diversas maneiras, né, e bem aproveitada todos os seus cantinhos, né, e para isso você tem que diversificar as atividades dentro dela. Então, logo a gente conseguiu fazer isso, e nós, uma pequena propriedade, conseguimos fazer ela altamente produtiva, uma propriedade rentável, gerando, se não empregos, porque era pequeno, então era um atendimento à família, né? Mas gerar renda, gerar qualidade de vida, gerar dignidade ali dentro, né? E então, logo depois, gerou empregos, e muitos empregos, inclusive, pelo seu crescimento, seu desenvolvimento. E a fazenda marinha não é diferente. Se ali já tem uma produção disso ou daquilo, se tem outras alternativas, por que não diversificar? Por que não aproveitar o mesmo espaço, que essa atividade não rouba nada da outra, do outro segmento e tudo mais? Então, o porquê não abrir esse espaço? Por que não oportunizar a melhoria do cidadão que está lá explorando essa atividade, ele ter uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor, e outra, gerando riqueza e economia para o nosso Estado e para quem está na nossa volta, para poder um governo, através dos recursos recolhidos ali, através de impostos também, oferecer serviço público às pessoas que estão muito necessitadas nos dias de hoje, de políticas sociais e tudo mais. Então isso me deixa bastante triste, porque o poder público ele está aí com os seus órgãos para oferecer agilidade, oferecer as liberações dentro da legalidade, mas oferecer isso o mais rápido possível. Tem que ter prazo para isso, Mioto. O que nós não podemos é aqui acreditar que existe uma liberação para pesquisa que não está falando em dinheiro, está pedindo simplesmente a autorização daquele órgão que fiscaliza lá as atividades, o ambiental, está simplesmente pedindo autorização para continuar uma pesquisa, que não está agredindo nada. 7 anos. Isso, olha, me dá ânsia de vômito essas coisas. Entendeu? Eu tenho dito, poucas pessoas têm o espírito de empreender. São poucas. Dessas poucas, muitas não têm condições de startar
uma atividade por falta de recurso, por não ter oportunidade de startar realmente uma atividade. As poucas que startam, as estatísticas mostram que muitos negócios morrem nos primeiros 5 anos. Então, os poucos que têm vontade, que poderiam estar fazendo isso, oportunizando dentro do nosso estado, produzir aquilo que é importado, que poderia estar gerando renda e receita aqui para o nosso povo, aí tem alguém que não deixa isso caminhar. Faz o espírito empreendedor morrer, frustra as pessoas. Isso é lamentável, Mioto. É lamentável. Eu tenho dito que quando o governo, eu não estou falando aqui governador Moisés, nem o governador Bolsonaro, presidente. Quando eu falo governo, é o conjunto, o órgão que está ali, gerenciado, muitas vezes, não sei se é gestor, ou é só um que está ali ocupando uma cadeira, que às vezes não deixa o trem andar. Que o governo, se ele não consegue ajudar muitas vezes, mas que não atrapalhe. Porque o nosso povo é trabalhador, o nosso povo é do espírito empreendedor. Nós queremos vencer, nós temos vontade de fazer. Então, logo, é frustrado o sonho, inclusive. Então, a burocracia e a morosidade, ela tem que ser deixada. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para isso. A incompetência, a falta de produtividade, não cabe mais a pessoas ficar ocupando espaços e não deixar produzir. Porque nós estamos vivendo já em outro tempo. Nós não estamos mais na época da roda, que não era roda, era quadrado. Nós já estamos na ponta dos dedos. Nós não estamos mais movimentando o nosso estado, a nossa cidade, a nossa propriedade com alavanca. Nós estamos movimentando com sistema. É outro tempo. Nós não podemos mais aceitar isso. Então, quando eu digo que dá ânsia de vômito, veja só, Mioto, as atividades já funcionando, que têm os seus licenciamentos já autorizados, mas eles vencem e tem que buscar renovação. Olha a dificuldade que hoje nós estamos enfrentando no nosso país, no nosso estado, da renovação de uma atividade que já o meu avô já explorava aquela atividade, o meu pai explorou a atividade, eu exploro a atividade, e o meu filho não consegue explorar uma atividade porque não consegue renovar a licença. Por quê? Porque hoje, qualquer atividade, praticamente na indústria ou na pecuária, precisa de outorga de água. Beleza, concordo. Tem que ser controlado, mas eu pergunto, exige a outorga de água para renovar a licença, mas você não consegue a outorga de água porque quem exige a outorga, que é o governo, não consegue emitir o documento, porque não tem pessoas, porque não tem técnicos. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E aí a gente está pedindo muito aí, então, que as atividades, para não continuar sendo exploradas de maneira errada, porque está fora do protocolo, porque se não tinha licença, venceu a licença, não renovou a licença, está fora, está irregular, que no mínimo renove as licenças com um simples protocolo. Tipo assim, ó, estou pedindo a outorga. Se vocês, enquanto não conseguem me atender, que emitam a licença com o protocolo. E assim que me ofertar a outorga, aí eu apresento. Mas hoje está vencendo uma licença. Se aceitar por protocolo, depois vai vencer a outra e não tem outorga de água. Então, isso estou falando, me desculpa, aqui é um desabafo. Isso serve, o que estamos passando hoje na pecuária, na piscicultura de água doce, que estamos enfrentando isso, dentro da indústria estamos enfrentando isso, nós não podemos aceitar uma situação dessa. E a mesma coisa eu percebo que está por aqui. Então, talvez tenha aí o interesse financeiro, ou coisa parecida, mas nós sim, Felipe, Mioto, outros deputados fazem frente dessa bancada, que nesse momento não puderam estar aqui, juntos, nós temos que abraçar isso e buscar os nossos representantes e brigar. Brigar no bom sentido, de convencer, de fazer com que entenda que isso é importante e que se não vem prejudicar, o porquê que não? O porquê que não oferta o documento? O porquê que não deixa esse povo de Santa Catarina trabalhar, que sabe trabalhar? Nós temos mão de obra qualificada, nós temos um povo aguerrido, um povo guerreiro, e por que não deixar trabalhar?
Aí as portas das entidades, aí, inclusive de município, através da assistência social, estão entupidas de gente precisando de um auxílio, quando quem trabalha oferece emprego e renda, aí esses não podem. Infelizmente, muitas vezes é assim, mas eu quero deixar registrado aqui que a gente não pode aceitar isso. Vamos fazer aí o engajamento, com certeza, vamos buscar a resposta. E conte conosco, sou um parceiro quanto a isso, de ir buscar a resposta. O sim, o porquê, e não o porquê que não. Sim. O não, ele não pode ser dado por qualquer forma. E nem um sim falso. Então vamos buscar um não, mas que ele seja verdadeiro. Agora, se conseguir um sim, que ele também tenha significado e que nós podemos aí sim explorar essa atividade para poder continuar fazendo nosso estado crescer. Então deixo aí nesse momento, o meu momento de desabafo, porque eu quero deixar bem registrado, mais uma vontade, através de tantas que já tive, vontade de vomitar. Ânsia de vômito mesmo, de algumas situações que nos enoja dessa barbaridade. Mas enfim, deixar aí registrado o meu Agradecemos, deputado Volney, pelo seu engajamento nesse projeto. Vamos trabalhar em cima disso e Vossa Excelência falou do nosso povo catarinense e é o mesmo sentimento dos nossos deputados, que nossos deputados aqui querem trabalhar, querem produzir e nós vamos nos engajar nesse projeto aí. Deputado, presidente da Comissão de Pesca da nossa casa, Felipe Estevão. Muito obrigado, senhor presidente. Bom estar aqui contigo, trabalhando, deputado Jair Mioto, deputado Volney, e aos nossos técnicos, né, todo o nosso grupo de trabalho. Eu recebi alguns relatórios, né, ali pela Comissão da Pesca, a gente estava fazendo uma análise e a gente sempre fica feliz fomentar emprego, renda, né, por estar na comissão que sugere a economia do nosso estado. Eu não tenho dúvida que isso pode ser mais um nicho aí de mercado com potencial grande. A gente acompanhou outros mercados até nível internacional, fiquei impressionado com os números. Tem algumas dúvidas antes de eu perguntar aqui. Né? Claro que a gente, juntamente com os deputados, está engajado nisso, né? O desejo é fazer dar certo, fomentar. A gente tinha aquela preocupação inicial, que é que cresça também de forma sustentável. Tinha aquele medo, né? A gente viu alguns casos, como esse que tu citou, que houve a proliferação das algas, tem um ecossistema, então ela destruiu. Não sou técnico, mas de forma mais genérica, assim, a gente teve essa preocupação. Se elucidaram muito bem, né? Eu acho que de forma prática, tem um controle, tem um estudo, tem os técnicos fazendo isso. Né, nosso desejo e missão aqui é azeitar essas relações. Eu só tenho uma preocupação, isso vai ser cultivado junto aos mariscos? Como é que é feito isso? Assim, eu gostaria de entender um pouquinho mais. Isso já foi feito um estudo, não interfere nessa criação, porque nós já temos esse nicho de mercado aí funcionando, então ficou um pouquinho de dúvida aqui, talvez eu não peguei toda a explicação. Eu queria só uma parte, só um pouquinho até porque com essa pergunta aqui do deputado Felipe, né? Esqueci só de comentar do Alex. Não, aqui Felipe. Né? Mas para o Alex dizer também, e a professora, de que eu sou empresário. E eu não consigo lançar um produto no mercado sem fazer o estudo, pesquisar o mercado, como é que ele vai se comportar, se tem espaço no mercado e tudo mais. E eu não consigo fazer isso. Eu só queria deixar bem registrado aqui que, primeiro de tudo, já engalhou. Felipe, você ainda não tinha chegado, já engalhou na pesquisa. Não autorizaram a pesquisa, não autorizaram estudar. Por 7 anos, estudar. Não é explorar a atividade, não deixaram estudar. É a mesma coisa eu pegar minha criança com 6 anos, 7 anos, que tem que ingressar no primeiro ano de escola, e eu não aceitar ela estudar. Isso que é lamentável. Só para deixar isso registrado. Eu não consigo lançar produto sem antes estudar o mercado. Eu não faço isso, não sou louco. E aqui eu acho que não tem ninguém louco, né? Então, é estudar, né? É estudar. Vou botar. Deputado Felipe, vou pedir, por favor, Alex, para colocar aquela tela inicial do estudo que eles fizeram. O cultivo vai ser em conjunto, integrado. Por favor, então, Alex. Esses aqui, ó, são long lines, né? Long lines duplos, porque é feito com 2 cabos. O objetivo é integrar o cultivo de alga ao cultivo de molusco. Nós não vamos pedir para o produtor parar de produzir molusco para produzir alga. Ele que vai decidir isso futuramente, se cabe investir só no monocultivo de alga ou se vai tocar o cultivo integrado. Mas aqui no meio a gente estende as cordas, isso aqui eu chamo de corda de alga, né? Ela é plantada em redes tubulares tipo linguiça e aí ela cresce por fora dessa rede, né? E nas laterais aqui, então nesse meio aqui serão cultivadas algas e nas laterais pendurados os moluscos, ostras e mexilhões. O objetivo é esse, é a integração.
E, bom, isso aqui eu já falei. Isso aqui. Onde é que vai carragenana, o produto extraído das algas? Vai nisso tudo aí, ó. Embutidos, pasta de dentes, bababá. A Sadia e a Perdigão são os principais importadores. E esse aqui é o gráfico de importação dos últimos 8 anos. Tu podes observar aqui que passa de 10 milhões de dólares. Aqui em 2018 a gente já chegou ali a 16,5 milhões de dólares. E aqui são a quantidade de toneladas de carragenana, 2.200, 300 toneladas importadas em 2018. Nós queremos que esses 16 milhões de dólares sejam produzidos e beneficiados praticamente Santa Catarina, porque onde é que tem maricultura no Brasil além de Santa Catarina? Não é, Nelson? É isso. Esses 16 milhões de dólares são 64 milhões de reais. Não, parabenizo, era uma dúvida, né? Para ver o impacto que teria. E só mais uma coisa para... A Leila falou das estruturas reprodutivas. A gente já falou que essa alga não consegue se reproduzir no Brasil. Está há 25 anos no Brasil. Ela não consegue se reproduzir. Tá, mas então como é que nós vamos cultivar? Propagação vegetativa. A gente vai cortar pequenos pedaços e ela cresce, como se faz com qualquer planta. Muitas plantas se faz assim. Né? A alga é exatamente dessa forma. Eu só queria complementar, esse tipo de pergunta é a pergunta que o pessoal, os ambientalistas fazem muito, né? Qual que é o impacto do cultivo dessa alga no cultivo de moluscos? Porque todo mundo, pelo aspecto da competição da macroalga com a microalga, e considerando que o molusco ele se alimenta da microalga, qual que seria esse impacto, né? O mar é extremamente grande. A renovação da água é grande, não tem impacto significativo nessa competição, mas tem impacto, sim, nos momentos de floração, porque aí é no momento que tem muito nutriente dentro da água. É só por causa disso. Então, existe essa complementação de atividades. Não, a dúvida está sanada, é apenas eles mesmos me questionam muito, a gente faz muitas reuniões, eles sempre perguntam para entender um pouco mais, afinal tudo é uma novidade, mas a gente está aí para azeitar as relações e, né, como bem se colocou o nosso presidente aí, fazer dar certo. Conte comigo, presidente. Senhores e senhoras, eu agradeço então a participação e pergunto se há consenso nos seguintes encaminhamentos. Primeiro, gostaria de pedir ao Alex a gentileza de disponibilizar essa exposição sucinta, precisa, para que os deputados tenham argumentos também, principalmente o deputado Felipe Estevão na Comissão de Pesca, né, com esses dados. Sim. Então, se puder disponibilizar para a comissão, e a comissão, então, por favor, fazer chegar às mãos dos 5 membros. Segundo, se podemos, senhores deputados, elaborar um documento desta comissão, não de um deputado, 2, mas da comissão, e esse documento, então, com os argumentos que vocês já colocaram também, é importante a gente reforçar isso, e encaminharmos esse documento ao IBAMA. Terceiro, se podemos fazer um contato com os nossos senadores, indistintamente, nossos 3 senadores, podemos fazer um contato com eles para pedir apoio e talvez, quem sabe, quando eles estiverem aqui, marcarmos uma reunião com eles, alguma coisa assim, em nome da comissão. E aguardamos o parecer do IMA, se a comissão, junto com o Alex, pode também fazer essa ponte, né, fazer esse contato com o IMA para a gente ter esse parecer. Então, seriam esses 4 encaminhamentos. Coloco a apreciação dos senhores deputados, se é possível, se alguém tiver mais alguma sugestão também. Professora Helena. Só 2 colocações. A gente tem uma certa urgência nisso, porque a nossa licença termina em dezembro desse ano, mês que vem. Tá? A partir daí começa a licença experimental. A partir disso, a universidade está proibida e a UEPAGRE também de cultivar novamente. Esse é o principal problema que está acontecendo nesse momento. Segundo é que o IBAMA me mandou um ofício em meados de novembro, pedindo já auxílio na alteração da Instrução Normativa 185 para a liberação dos cultivos comerciais. Embora tenha sido uma boa notícia, eu não fiquei muito empolgada, porque não é a primeira vez que isso acontece, né? E depois a coisa vai desenrolando. Então, acho que esse é um momento essencial para ter a ajuda de vocês, para a gente conseguir fazer com que as coisas andem com a maior agilidade possível. A Secretaria de Agricultura e Pesca tem nos apoiado muito em tudo isso, lá em Brasília, mas a gente precisa de muito mais apoio do que só a Secretaria, com certeza. Deputado Felipe, eu não sei se o senhor pegou, mas a instrução normativa que ordena e autoriza os cultivos de algas no Brasil é essa IN 85.
como eles pediram, o IBAMA pediu parecer para o IMA e para a universidade também sobre possíveis alterações dessa IN 85, a gente imagina que eles estão propensos a incluir Santa Catarina, né, na pesquisa, não, na instrução normativa, autorizando os cultivos comerciais. Entendeu? Só que o que nós precisamos nesse momento? Uma pressão no IBAMA para saber como é que está a IN 85, como é que está a autorização de Santa Catarina. Se está tramitando, como é que está a situação. Eu vou dizer, eu passei para o Bruno, eu pedi ajuda através do meu colega Ademir ali, me botou em contato com o presidente Pedroso do Senar, da FAESC, né, Ademir? E ele entrou em contato com a CNA, que é o Conselho Nacional da Cultura, que entrou em contato com o IBAMA. E lá foi dito que esse processo está todo tramitando, foi dito, eu deixei o ofício com o Bruno, foi dito que esse processo está tramitando e a gente está na expectativa para qualquer momento, aguardando isso. Então, se chega um pedido da Alesc lá ao IBAMA, perguntando como é que está a situação de Santa Catarina, eu acho que seria muito bem-vinda nesse momento, porque o IBAMA vai se sentir pressionado por todos os lados. Já tem a FAESC, né, tem aqui a Assembleia, tem os produtores pedindo, já mandaram ofício, cobrando, então eu acho que o momento é agora. Eu também comungo dessa opinião, Alex. Eu acho que o momento é agora da gente fazer isso, e não só o ofício ao IBAMA, mas também a gente fazer contato com o IBAMA, se for necessário, achar o setor, onde é que está tramitando, e permito-me sugerir qualquer coisa. Eu, como presidente, e sugiro também o deputado Felipe, como presidente da Pesca, nós conversarmos com esse pessoal, o deputado Volney também, claro, mas pela questão da posição dele como presidente da Comissão de Pesca, eu acho que é relevante nesse momento também fazermos esse contato. Então, se há concordância, deixamos por aprovado, então, esses 5 encaminhamentos? É isso, deputado Volney? Eu penso que nós poderíamos também fazer um encaminhamento, buscando o auxílio aí da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso Estado, junto ao secretário do Meio Ambiente, o Felipe, né, para fazer com que dali nós levamos o governo junto, entendeu? Nesse momento, o que importa é o resultado. E quanto mais forte o nosso exército e mais amplo, com certeza, eu acredito que o resultado positivo ele chega mais fácil. Só queria deixar registrado aqui a presença do Balbinotti, Erasmo Balbinotti, um catarinense que nos prestigia com a visita aqui, um produtor também, que saiu do estado de Santa Catarina, foi lá para Petrolina, no Pernambuco, cultivar uva lá, usando a terra como sustentação e os alimentos, né, os nutrientes, e uva com abundância lá, né, usando as águas do Rio São Francisco, né. Então, veja só, por isso que eu digo, o nosso catarinense, quando não tem como explorar aqui, quando não deixa, ele vai lá fora buscar. Né? Então, parabéns aí também ao Erasmo, aí, que é um homem que também é de muito trabalho. Muito bem, deputado Felipe. Dia 11, se não me falha a memória, nós temos uma audiência no STF, sobre aquele assunto das 12 milhas, eu acho que é um momento, e vai estar a superintendência lá do IBAMA Federal. Eu acho que vale também nós levar o material da comissão, solicitar, aproveitar, né? Os homens da caneta poderosa estarão lá, esperamos sensibilizá-los e, né, aí depois de grande valia ter o material, até para a gente ter riqueza de argumentação e mostrar a importância, né, o impacto financeiro para o nosso estado disso, e mostrar para eles a importância. Aí vai estar os senadores, o Fórum Parlamentar Catarinense, os parlamentares todos. A gente conscientiza, vai um dia antes, trabalha 1 a 1, então na hora chega a ver uma força-tarefa, isso ganha peso, né? Fica o convite para o nosso presidente estar lá, vai ser de grande valia. Acredito que isso pode ajudar significativamente. Ótimo, podemos municiar o deputado Felipe com uma cópia, inclusive, desse encaminhamento ao IBAMA. Também já fizemos contato com o secretário Lucas, ele, a princípio, se colocou à disposição no que for possível, mas pedi que ele possa também trabalhar junto ao Felipe, do IMA, também essa questão do parecer. Então, ficam 6 encaminhamentos, ou seja, nós vamos trabalhar e trabalhar muito, e a hora é agora. Alex. Me lembrasse uma coisa, deputado Felipe. Eu vou mandar para vocês, para ti, a cópia do ofício que foi enviado ao IBAMA, substanciando a nossa solicitação de inclusão de Santa Catarina, porque ali estão todas as justificativas pontuadas dos nossos argumentos pedindo a liberação.
Né, Leila? É isso, então, agradeço aqui a presença do Alex, da Leila, que vão ser muito importantes também nesses encaminhamentos, a presença também do Nelson e do Ademir, todos que representam aqui os produtores, nossos deputados Felipe e deputado Volney. Não havendo mais nada a tratar, que todos os encaminhamentos a gente possa dar agilidade e logo voltamos a reunir novamente a nossa comissão. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião.